funções executivas. Você sabe o que é? Você sabe quais são as funções executivas? Vamos falar um pouco de funções executivas? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o conceito, o que é, quais são essas funções executivas e por que a gente precisa saber e entender sobre elas na nossa prática psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Vem comigo no vídeo que eu vou te explicar. Olá, neuropp, psicopedagoga. Eu sou Isabel Ferreira, neuropsicopedagoga, psicopedagoga. Sou mentora e consultora de carreira de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E sou supervisora também. Olha só, eu vim aqui conversar com você um pouco sobre funções executivas. Por quê? Porque nós, profissionais, terapeutas, precisamos entender as funções executivas porque nós avaliamos as funções executivas. Então, é uma das partes da avaliação psicopedagógica e neuropsicopedagógica, é avaliar os componentes, as habilidades das funções executivas. Primeiro, as funções executivas são tudo aquilo que você vai planejar, que você vai inibir e que você vai ter a flexibilidade de pensamento. As funções executivas, elas atuam nos comportamentos e na cognição, e na parte cognitiva do raciocínio lógico, e no comportamento, nas emoções do indivíduo, as nossas emoções, os nossos comportamentos, e no nosso planejamento, em tudo que a gente faz no dia a dia, nas rotinas, tudo envolve as funções executivas. Tá, Isabel, e onde estão essas funções executivas? Elas estão no nosso lobo frontal. Nós temos o cérebro que tem os lobos. Então, os lobos são lobo frontal, né? E o lobo temporal, os temporais, que é aqui em cima das orelhas. Os lobos parietal, o lobo parietal, que é aqui em cima, aqui em cima. E o occipital, que é aqui atrás, logo abaixo do parietal. Abaixo nós temos o cerebelo e a medula espinhal. Então, essa composição simples, eu tô te passando uma composição simples para você entender, que a parte da frente toda, essa parte aqui toda da frente do nosso cérebro, é aqui que estão as funções executivas. A questão da atenção, do controle inibitório e da flexibilidade cognitiva estão aqui. Isso não significa que em outras áreas do cérebro isso aconteça também. Porque isso aqui tudo é ligado, né? Nosso cérebro é ligado, as partes são ligadas, né? Através dos neurônios, através das conexões neurais, é tudo ligado. Mas, essencialmente, as funções executivas, elas acontecem principalmente aqui no lobo frontal, ok? Então, esse acontecimento, isso que acontece aqui, as funções executivas, elas são três, a gente é composta por três composições essenciais. O planejamento, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. No planejamento, a gente precisa de planejamento para tudo que a gente vai fazer. Então, essa parte do planejamento exige atenção, concentração, principalmente atenção, porque a gente precisa, é um dos componentes das funções cognitivas, mas as funções executivas é a questão da execução da ação. Então, você precisa agir. Para você agir, você precisa planejar. Então, esse planejamento, ele está dentro das funções executivas. A questão do controle inibitório é você controlar os impulsos automáticos. É você, em determinada situação, que você quer responder algo e você não pode responder porque por algum motivo moral, e aí você não vai responder. Então, essa é uma questão de controle inibitório. Você controla, inibe a sua resposta automática, porque você vai raciocinar em cima da questão e você consegue controlar. Alguma coisa em relação a criança que quer brincar e tá lá fazendo a tarefa, exemplo, a criança tá lá fazendo a tarefa e ela quer porque quer brincar, então ela tem que se controlar, existe um controle inibitório, inibe a sensação, a vontade de sair correndo pra brincar e ela tá ali porque ela precisa estudar, precisa fazer alguma tarefa, alguma coisa assim. Isso é questão de controle inibitório. Já a flexibilidade cognitiva significa que você tem que ter a flexibilidade mental para sair de uma situação que você achou que ia ter uma situação e você vai naquela direção, de repente não deu certo.
não deu certo o que você queria fazer, não deu certo a situação. E aí o que é que você faz? Você vai mudar a estratégia, mudar o caminho, mudar o pensamento, para que dê certo o que você quer fazer. Então, se você está no caminho e você precisa atuar de alguma forma, você tem que ter a flexibilidade mental de ter outro pensamento e resolver o problema de outra forma. Já a rigidez cognitiva significa que você não consegue, a pessoa que tem rigidez cognitiva não consegue sair de uma situação e fazer outra coisa. É mudar a estratégia, mudar o rumo, fazer outra coisa que dê certo aquilo que ela está fazendo. Então, acontece muito com autistas, com pessoas que têm TDAH, porque tem uma rigidez cognitiva muito grande, principalmente autista, porque eles focam muito na rotina e aquela rotina tem que ser daquele jeito. Quando ela é quebrada, a rotina é quebrada, eles ficam irritados, mas não por culpa deles, não tem nada a ver com isso. É a questão mental, eles têm uma questão no cérebro que não deixa, né, eles têm essa rigidez cognitiva já na questão do TEA. Né? É uma característica do TEA, é essa rigidez cognitiva. As funções executivas são essenciais. Eu não vou falar tudo sobre ela, porque é uma aula muito grande, muito extensa, sobre todos os componentes, porque assim também tem as funções cognitivas, que é diferente das funções executivas. As funções executivas estão dentro das funções cognitivas. Então, é uma aula muito extensa. Então, eu quis trazer para vocês um resumo para vocês entenderem e por que o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo precisa saber sobre isso. Porque quando vocês forem fazer, atuar em relação à avaliação, vocês podem, o psicopedagogo, o terapeuta, vai trabalhar com a atenção para saber se a criança tem a questão da atenção, né? Se tem problema de atenção, concentração, essa rigidez, essa flexibilidade cognitiva e controle inibitório é essencial para você trabalhar na clínica, tanto na avaliação quanto na intervenção. Você vai fazer uma avaliação das funções executivas através de instrumentos apropriados, pode ser jogos e testes. Existem testes apropriados para as funções executivas e existem jogos, principalmente jogos, que são essenciais para a avaliação das funções executivas. Depois que for avaliado, o que é que acontece? Você descobrir aí na sua observação, através de entrevista, anamnese, escalas, testes, instrumentos, jogos. Quando você avaliar as funções executivas, que é a questão da memória, atenção e tudo que eu já falei, quando você descobrir alguma coisa, aí você vai fazer intervenção. Quando fizer a intervenção, você precisa reavaliar o que você fez. Se você descobriu alguma coisa em relação à memória, aí o que é que acontece? Você vai trabalhar com instrumentos para melhorar a memória daquele indivíduo, daquele paciente. E aí você reavalia, pronto, eu fiz esse teste de memória, né? Tem teste de figuras, tem uns testes específicos para memória. Memória de trabalho, memória operacional, então é todo tipo de memória. Então você tem que fazer testes para isso. Se deu alguma questão na questão da memória, você vai fazer uma intervenção, você vai intervir naquilo ali, fazer atividades e tal. E depois de um tempo você vai fazer de novo aquele mesmo teste para ver se evoluiu, se melhorou e vai ficar sempre reavaliando. Vai fazer o teste e vai ficar sempre reavaliando as funções executivas, tanto na avaliação quanto na intervenção. Tem que ficar reavaliando, ok? Então agora é a hora de te pedir um like, uma curtida no vídeo. É a hora de pedir para você se inscrever no canal, porque esse canal aqui é para você, psicopedagogo, psicopedagoga, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Você fica à vontade aqui para curtir, para comentar. Comenta aí o que você acha, que você sabe mais alguma coisa sobre funções executivas, se foi útil para você esse conteúdo, coloca aí para mim para eu saber. Eu quero feedback seu, eu quero saber se você entendeu, se você tem mais dúvidas, pode perguntar, que eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, uns dias, mas eu respondo todo mundo. Se inscreve no canal que a gente está precisando crescer esse canal. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo.